Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo especial aqui e um conteúdo que eu sempre falo, não é um recap apenas, né? É muito mais que um recap, é uma aula, né? O que a gente vai tratar aqui, aliás, o que eu vou tratar com vocês é recapitular aquilo que foi feito na última sexta-feira, dia 22, um dia de fato absurdo, né, pessoal? Tudo, inclusive, antecipadamente comentado dentro da minha sala, né? Inclusive, eu trouxe um pequeno recorte aqui que eu vou mostrar para vocês do momento que nós estávamos na sala e o momento que foi pendurado essa ordem, né? Então fica ligado até o fim aqui para você, logicamente a gente vai passar por toda essa introdução. Na sequência eu vou te explicar novamente, passo a passo, o que que me levou a tomar essa decisão, tá bom, pessoal? E fazer com que dezenas aí, diversas pessoas surfassem comigo esse movimento dentro da sala ao vivo. Movimento esse que chegou a pagar mais de 2.000 pontos no índice e a única entrada também no dólar futuro aí mais de 30 pontos, tá? E eu quero que você entenda também que o mercado ele não é tão simples quanto parece. Você vai ver que eu perdi o trade da abertura. E por que que eu perdi o trade da abertura? Eu quero que você entenda isso. Você vai compreender isso. Será que foi de fato uma perda? Ou será que foi algo que de fato ali não convergiu com a estratégia que eu pré-defini antes do pregão abrir, tá bom? Então fique ligado, assista até o fim. Se você está consumindo esse conteúdo aqui do YouTube, eu convido você a se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e também curtir e compartilhar esse conteúdo também para que ele possa alcançar mais pessoas. Lembrando que os recaps, pessoal, eu tenho recebido muito feedback desses recaps e eu fico feliz, né? Porque de fato aí tem ajudado muitas pessoas, né? Outro ponto também que eu aproveito para compartilhar com vocês é que o recap, a sala ao vivo, todo esse conteúdo é um conteúdo focado no momento. Eu chamo de sob demanda, né? Que é retratar os argumentos técnicos daquele momento, certo? Mas não tem como eu de fato abordar tudo que o método L2 traz na sua plenitude. Por quê? Porque não é todos os argumentos técnicos que aparecem todos os dias. Tem alguns argumentos técnicos que de fato eles são mais comuns, né? Por exemplo, como uma quebra de estrutura, que a todo momento a gente vai estar olhando isso, né? Tá bom? Mas falando em método L2, falando em sala ao vivo, eu já aproveito para convidar você aqui, você que perdeu a Black Week, tá bom? Eu decidi abrir um relâmpago, né, uma oferta relâmpago, novamente com os mesmos valores, as mesmas condições, as melhores condições do ano, tá bom? Para você poder participar. Então, você que ainda não participou, aproveite dia 28, 29 e 30 de novembro, os últimos dias, ok? Essa é a Black Week que nunca mais vai se repetir. Não tem como repetir de fato esses valores, então não adianta. Passou o prazo aí, você vai perder, então aproveite, né? Por exemplo, um dos planos, o plano Premium, né, que é a sala ao vivo anual com o método L2, você vai ter acesso e você vai ter acesso da sala ao vivo com um custo médio mensal abaixo de R$ 80 por mês, tá bom? Então, aproveite, tá bom? Aproveite, qualquer dúvida, qualquer pergunta, tá aqui no canto da tela o QR Code, canto inferior direito, você pode escanear com o teu celular e falar com alguém da minha equipe, tá bom, pessoal? Então vamos lá, sem mais delongas, pessoal. É, Vamos fazer, né, o que tem que ser feito aí e vamos lá, por onde que a gente começa? Quando a gente fala, só para mim dar uma pequena introdução aqui do risco-retorno, pessoal, há alguns dias atrás aí eu fiz um recap em forma de aula, mais uma vez, e eu tratei sobre o risco-retorno e o método também, tá bom? Então esse triângulo aqui ele é muito importante, ok? Então assim, tem vezes, por exemplo, um seguidor vem no Instagram para mim e fala assim, como que eu faço gerenciamento para tanto de capital? Eu vou passar a ótica da gestão com base naquilo que eu pago por o capital, por contrato. Tem vários detalhes que me fazem determinar aquele risco previamente, aquele modelo de gestão. Então, por exemplo, quando um seguidor, uma pessoa que não é aluno, que não conhece o método, eu vou passar para ela, mas é importante que você entenda que o que é focado na minha metodologia. A base da estrutura de uma gestão de risco e de uma gestão de ganhos, né, ou uma gestão de retorno, ela está estruturada em cima de um método, entendeu? Ok? Então, o que que nós vamos tratar hoje aqui? O que que eu vou explicar, recapitular aquilo que foi feito na sala e compartilhar com você? É focado aqui na parte da metodologia. Então, por exemplo, se eu pegar o histórico de trade aí, pelo menos dos últimos 3 meses, você vai ver que tem uma média aí, média, stop médio,
A gente está falando em 130, 140 pontos. Esse trade, por exemplo, aí de sexta-feira, ele teve um risco de 95 pontos, ok? 95 pontos, ele teve um risco de 95 pontos, um risco bem pequeno. O dólar, o risco é 4, 5 pontos, 6 pontos, às vezes pode ser um pouquinho mais, ok? Mas o risco médio é isso. Assim como teve situação do risco ser, por exemplo, 2 pontos, 3 pontos. E há sim situações que às vezes ele vai entregar uma oportunidade com risco ali maior, 8, 9, 10 pontos ou até mais. Aí eu vou avaliar de fato se eu vou pegar esse trade ou não. O índice, por exemplo, na quinta-feira, ele deu uma oportunidade que seria uma perspectiva de falha, só que o risco era de 365 pontos. E aí, o que eu optei por fazer? Não entrar na operação. E aí tem sim uma forma que eu uso, né, a minha estratégia dentro do método L2 que eu uso para fazer o quê? Para poder balizar o quê? Como entrar num trade que dê um risco alto e eu vou optar por não entrar. E aí tem outras maneiras que, por exemplo, seria um movimento de retração, de captura de liquidez dentro desse candle dos 5 minutos, tá bom? Aqui eu estou comentando superficialmente com vocês, tá? Então, assim, tudo que eu faço dentro tudo que eu ensino dentro do método L2, dentro da sala ao vivo, é tudo baseado, pessoal, em racional, é buscando sempre o porquê. E quando eu falo em porquê, por que que eu utilizo o termo argumento, né? Se você buscar o significado literal do argumento, você vai ver que é o significado literal, tá? Ou seja, um significado generalista, digamos assim, né? Então, o que que vai acontecer? O argumento nada mais é que uma justificativa racional, plausível, né? Ou seja, uma razão pela qual você está ali comentando algo, explicando ou justificando algo, né? E quando eu falo argumento técnico, é o termo que eu, não vou dizer que eu criei, mas que basicamente, posso dizer, né? Que eu criei, o que eu acoplei dentro do mercado financeiro para o quê? Para poder, quando olhar no gráfico, identificar as informações nos preços. Então, por exemplo, um pivô de alta é um argumento técnico. A base de um pivô de alta é um argumento técnico. Um pivô de alta que falha é um argumento técnico. Uma média móvel, para quem gosta de usar a média móvel, é um argumento técnico. Vitor, eu utilizo o indicador de momento, é um argumento técnico? É um argumento técnico também. Então, tudo que você olha dentro do gráfico são argumentos técnicos. E esses argumentos técnicos, quando somados, eles apresentam o quê? Uma confluência. Ou seja, o que que é uma confluência? Aquilo que aponta para o mesmo lado, ok? Então, a partir do momento que aponta para o mesmo lado, eu tenho que somar a maior parte desses argumentos e ver se de fato eles estão apontando para o mesmo lado, seja da baixa, seja para queda, ou seja, argumentos que trazem o quê? Uma potencial indefinição. E é assim que eu vou buscar minhas oportunidades. Né? A partir do momento que eu tiver mais argumentos técnicos em uma determinada região, eu determino essa região como um ponto de interesse ou, né, um contexto, né? E, logicamente, você que já me acompanha há mais tempo, você sabe que eu trabalho com três contextos: contexto macro, contexto intermediário e contexto intradiário. Talvez você nunca viu isso aqui, mas talvez você vai ver a primeira vez agora. Isso aqui é o funil do método L2, pessoal. Todo dia eu aplico isso aqui. Todo dia eu aplico isso aqui. E tem realmente um momento de fazer cada coisa. Um exemplo para você. Quando eu, por exemplo, aquele trade ali que o risco era 95 pontos, eu peguei o trade, após pegar o trade, para aqui que eu vou olhar aqui, ó, para a gestão do risco se eu já peguei o trade. Para aqui que eu vou olhar aqui para a camada do entrar no trade se eu já estou na operação. Eu vou ficar olhando a operação na ponta contrária porque não tem lógica. Então, o funil do método L2, claro que cada camada dessa tem dezenas e dezenas de explicações e estruturas para que você entenda a totalidade do método L2, mas voltando aqui na camada de expectativas de alvo. Depois disso, inclusive, na verdade, se você está dentro do trade, as expectativas de alvo, pelo menos as iniciais do intraday, elas já foram traçadas. Então, a única camada que você vai se concentrar, o que que é? Condução do trade. Você precisa ter uma técnica para conduzir o trade. Você está entendendo? Agora, por exemplo, você vai para o pregão agora de segunda-feira. O que que vai acontecer? Você precisa primeiro definir o que que é um contexto. Você precisa primeiro é, ter esse modelo para você poder mapear no gráfico. Feito isso, você vai fazer o quê? Vai mapear o contexto macro, intermediário e intradiário, ok? Para quando o pregão abrir, o que que vai acontecer?
você já saber o que você vai fazer, onde que você vai fazer, de que forma que você vai fazer, quais as oportunidades. Essa é a qualidade de um trader proativo. Eu vou cutucar aqui uma situação, pessoal, mas assim, eu não opero tendência, eu opero preço, tá? Eu opero mais a tendência do que operadores que falam que operam tendência. Só para vocês terem ideia, tá? Então, constantemente nós fazemos isso, tá? Constantemente nós fazemos isso, né? Tá? E daqui a pouco você vai entender mais no gráfico, tá? Eu já vou correr com esse recap aqui, né? Mas é que eu gosto de falar, eu gosto de explicar e que, logicamente, quem aproveitou o conteúdo na quinta-feira para o pregão de sexta-feira, viu que eu falei sobre uma expectativa de 1.900 pontos, viu que eu falei que estaria muito mais interessado na ponta compradora e quais as regiões que eu compraria. Assistiu quinta-feira, veio para o pregão na sexta-feira, era só executar a estratégia. Era só executar a estratégia. Claro que não tem como eu antecipar como que eu vou pagar um risco na operação, porque existem algumas maneiras de entrar num trade, seja por uma falha, seja por antecipar um trap, seja por um reteste numa região sem rompimento, ou seja, por exemplo, por uma captura de liquidez após uma quebra dentro do Intra 2 ou do Intra 5, que foi a dinâmica pela qual nós pegamos esse trade de sexta-feira, tá bom? Mas minimamente você tem que saber o que? Mapear as regiões. Eu sempre falo que não me importa o que os candles fazem no meio dos movimentos, importa nas regiões de interesse que eu pré-avaliei. Porque elas são parametrizadas, são pautadas ou mapeadas, né? Antes do pregão abrir, nas estruturas do gráfico diário e gráfico de 60 minutos. Então eu estou operando com uma visão do topo, né? Ontem mesmo eu respondi um seguidor e eu falei assim, ele perguntou a respeito, tá, mas por que que exatamente ali? Como que você conseguiu cravar a mínima do movimento? Como que você sabia que ia parar? Inclusive alunos que perderam a sala, alguns ali, cara, eu não entendi esse detalhe aí. Você consegue me explicar? Eu vou recapitular aqui com vocês, tá bom? Mas ele foi comentado antes dentro da sala ao vivo. Por quê? Porque um trade de quebra de estrutura com captura de liquidez é o trade que eu consigo antecipar, inclusive anotar na tela, como vocês vão ver aqui, né? Vamos ver se eu consigo já compartilhar aqui. Rápido, né? Tá. Bonitinho tá, né? O 61 aí, ó. Ó, e daí ele veio numa região que a gente já tinha mapeado antes, tá? Olha aqui, ó. Aqui, por exemplo, eu optei por passar o trap, tá? O que que seria o trap aqui, só para você entender? Esse candle 81, tá? Então aqui seria o trap, certo? Por que que eu não peguei o trap aqui? Porque quando o preço vem nessa janela aqui de... Aliás, nesse rompimento dessa mínima, o que que eu fiquei pensando? Como esse movimento foi puxado aqui, ó, ele pode fechar esse gap de preço aqui e retestar essa região. Ou até buscar a liquidez aqui na caixinha verde que eu tinha mapeado no pré-mercado. Tá entendendo? Outro detalhe também, pessoal, antes de prosseguir, a minha compra aqui, ó, analisada antes do pregão abrir, era o quê? Era nessa região. Como ele já fechou o gap, já acelerou, eu fiquei de fora dessa movimentação. Nós não surfamos nada na sala, eu não falei nenhum trade aqui. Nenhuma operação, ok? Depois, quando ele formou essa base de preço, eu falei, pessoal, aqui tem uma base de preço boa, mostrou força acima dos topos anteriores. E como no pré-mercado nós analisamos uma expectativa de um fundo de uma distribuição, já na quinta-feira comentada, aliás, semana passada, na verdade, comentada já, eu já tinha como expectativa a lateralidade no macro, depois eu vou mostrar ali os 60 minutos e o gráfico diário para vocês, mas uma expectativa aqui de fundo de distribuição, em que foi buscar liquidez na quinta-feira, rompendo mínimas para voltar forte para cima. Dentro desse cenário macro, dentro da estrutura dos 60 minutos, e agora somado às expectativas dos 5 minutos, era 11h20, 11 horas, a gente não tinha clicado uma vez na sala. Perdão, uma sim, tá? A gente pendurou uma compra no 420 aqui, tá? Caso ele viesse aqui na abertura buscar essa ordem, a gente já sairia comprado aqui. Pena que não foi, né? E aí foi ter o quê? Paciência e resiliência para ter entendido sobre essa oportunidade aqui sendo, entre aspas, perdida. Eu não avalio como sendo perdida porque
O ponto de captura de liquidez junto às retrações do movimento de quebra de estrutura tinha sido aqui, tá bom? Mas como ele ampliou na alta, o que que eu vou fazer? Até falei na sala, pessoal, o que nós temos para esse momento é aqui, ó. Mapear essa caixinha vermelha, eu não pego o pullback raso aqui e volto e espero ele voltar nessa região aqui. No primeiro momento, eu esperei ele fazer o quê, ó? Dar algum gatilho dentro da região, porque na minha leitura não tinha necessidade dele romper. Mas o que que aconteceu? Ele foi lá e rompeu. E aí eu comentei que esperaria o quê? Uma quebra de estrutura. Vamos ver se no vídeo aqui aparece isso. Pessoal, eu tirei a ordem do 36, tá? 3650, né? E teria acionado e já teria até pago acho que um para um, né? Aqui eu tava falando do dólar, tá? Eu já mostro. Do dólar teve entrada antecipada. Foi quase no mesmo momento, inclusive. Ó, a entrada do dólar, daí a gente Válida a reposicionou. interpretação de Ó, daí a gente reposicionou aqui em cima a entrada do dólar, tá? Reposicionou aqui no reteste do topo da barra de força negativa, tá? E depois foi lá buscar, tá? sim, a todo momento. Deixa eu dar uma acelerada. Olha aqui, ó. E aqui foi o desenho que eu fiz, ó. Antes de romper, tá? Por isso que a compra foi tão pontual aqui. Só que tem um detalhe, tá? Eu vou anotar aqui na tela, deixa eu ver. Então, olha como uma entrada por captura de liquidez, ela é boa, né? Vamos ver se ele vai romper aqui, tá? Ó, Tá. olha aqui, ó. Anotado na tela a compra, ó. Conseguem ver aqui, ó? 127.090 a compra e 127.995 stop. Risco de 95 pontos, tá bom? Por que que foi pendurado no 0,95, pessoal? Porque tinha uma ordem no livro visual ali, tá? E era topo desse candle, esse candle que fez o trap aqui, tá? Não consigo ver qual que é o candlezinho, não lembro, tá? Então essa foi a tomada de decisão aqui. Por isso que foi pendurado ali. E olha só, ele foi compartilhado, pessoal, pelo menos aí uns 8, 9 minutos antes. Então isso permitiu com que a gente fizesse o quê? Uma entrada absurda. No dólar a mesma coisa, o dólar ficou lá e a gente ficou esperando a ordem lá, ó. Exatamente na setinha aqui, ó. Daqui a pouco ele vai buscar o dólar lá. Vamos acelerar aqui. Eu. Deixa eu ver que horas que ele pega o dólar aqui, ó. Depois ele vai lá em cima. Trade, será que não pegou a gravação do dólar? Ó, depois pegou lá em cima, ó. Opa, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Olha que coisa linda aí, ó. Entendeu, pessoal? Aqui, na verdade, já era China velha, já tava fechando a sala. Opa, viu só? Deu pra entender rapidamente? Tentei pegar uns recortezinhos aí bem rápido, tá, pessoal? Pra não alongar muito o vídeo. Mas entendeu como que funciona, pessoal? Claro que eu vou recapitular aqui com vocês, explicar, né, ponto a ponto aí, qual que foi novamente a ideia dessa operação. Mas tudo compartilhado antecipadamente dentro da sala ao vivo. Não tinha como não pegar. Teve aluno que falou assim, cara, meu Deus do céu, eu já participei de outra sala, mas assim, não entendeu o que você fala, o que você faz, mesmo que você não anote na tela, é fácil, cara. É fácil, é só esperar, cara. É só esperar. Você tá entendendo? E aí isso fez com que a gente pegasse uma excepcional oportunidade aí, que eu vou agora, de forma bem prática, otimizada, compartilhar com vocês. Aqui é a imagem do 1.350 pontos, tá? Porque daí pelo celular eu fiz o print ali, né? 2.100 e poucos pontos, né? Fechei o trade com 2.155 pontos, tá? Mas vamos lá, sem mais delongas, pessoal. Vamos lá. Vai estar meio rabiscado esse gráfico, ok? Porque eu fechei a tela, né? Fui viver, né? A gente não fica o dia inteiro no computador, né? Então vamos lá.
Ó, aqui eram expectativas, tá? Tem alvo aberto aqui pra amanhã ainda, inclusive, tá? O alvo de ontem, tá? Deixa eu só apagar umas fibras aqui, depois eu volto pontuando elas. É, tá? Então, olha aqui esse alvo aqui, inclusive, ó. Eu compartilhei logo pela manhã. Rompendo pra cima, mínima com máxima. O alvo tá aqui em cima, né? Então tem alvo aberto aqui sim, tá? Beleza? Deixa eu só medir aqui, eu acabei nem medindo quanto que chegaria aí, ó, 1351. Olha que coisa linda. Tá aí, pessoal, tá? Mas vamos lá. É, Vamos começar aqui então, né? Qual que era a minha expectativa, pessoal? Só relembrando de forma bem rápida. Qual que era a minha expectativa nesse cenário do índice futuro? Eu vinha falando há vários dias, pessoal. Lateralidade, a gente vai operar o quê? Os extremos. Vendas nas máximas, compra nas mínimas, ok? Vendas nas máximas, compra nas mínimas. E aí o que que acontece? Tem que entender muito, pessoal, que olhando para o macro do preço, no gráfico ajustado, até no pré-mercado eu compartilhei isso, o mercado se encontrava o quê? Em retrações macro de 7,640, tá? Então, olhando isso, que eu avaliava? Se você olhar o gráfico ajustado, não vou me alongar muito aqui nessa questão, ou o gráfico aqui sem ajuste, mínima de agosto. Se olhar o gráfico ajustado, 7,640. 2 pontos barato, entendeu? Ou seja, eu sempre olho essa dinâmica do preço. Eu avalio uma pernada anterior que o mercado precificou e qual a retração que o preço está. E aqui a gente está falando abaixo do 61, em uma região absurdamente barata, próximo do 7,640, muito mais barata ainda, muito mais descontada. Somado a isso, não é só assim, eu acho que tá barato o preço que eu vou comprar. Não, não é só isso. Era a perspectiva aqui dos 60 minutos, tá? Dos 60 minutos, o que que eu compartilhei e reforcei no pré-mercado? Eu falei assim, pessoal, veja que no dia 13 ele rompeu mínima só para buscar liquidez, voltou para cima, testar topo. Hoje eu acredito que ele pode fazer a mesma coisa, se já não buscou a liquidez. Por quê? Porque na quinta-feira ele já rompeu a mínima. Então a minha expectativa é trabalhar o quê? Novamente a inflexão. Só que, inicialmente, com a expectativa de ir até a máxima da lateralidade. Porém, há a possibilidade sim dele romper máximo, certo? Se ele buscou liquidez lá embaixo, né? Então eu sei que para algumas pessoas que talvez só olham média, vão olhar isso aqui e vão falar assim, cara, você está caçando fundo e não é. Outra coisa que eu falei assim, eu falei, pessoal, prestem atenção, mostrei, né, o dia 13, falei, olhem para o dia 13 porque é a mesma perspectiva. Isso eu já tinha falado na quinta-feira. Ele faz a quebra de estrutura, volta a capturar liquidez, ó, e vem forte para cima, após romper fundo. Aqui foi a mesma coisa, ó. A mesma coisa. Se você olhar o dia 13 aqui, ó, ele pode ter levemente mudado aí a dinâmica da movimentação do preço, ó. Mas ele faz um rompimento, ó, de pivô, isso na quinta-feira, ok? Aí teve uma compra aqui na região de liquidez porque teve uma micro quebra do Intra 2, mas a quebra no Intra 5 foi exatamente aqui, ó. Aqui fez a quebra, quando ele rompe a máxima. E esse movimento é captura. Por que que eu esperei a caixinha verde? Porque a captura aqui era muito mais interessante. Pena que ele não foi, tá? Inclusive, quando eu comentei no começo ali do recap, o que que eu falei? Será que eu perdi mesmo? Será que eu teria que ter antecipado? Porque tinha uma POC um pouco mais abaixo aqui também, ok? Tinha uma POC aqui um pouco mais abaixo. A gente chegou a pendurar aqui um pouco mais de 200 pontos a nossa primeira compra, retestando essa liquidez do Intra 2. Pena que não foi buscar, tá? Pena que não foi buscar, tá bom? E aí o que acontece? O preço puxa, aí ele vem numa região de máximo. Eu falei assim, pessoal, não vou vender. Tá bom? Para mim, a estrutura no macro, a expectativa é que só veio buscar liquidez aqui, esse mercado vai para cima, né? Não paguei o pullback aqui, não paguei venda. Ficamos olhando aqui também, não paguei venda. E aí, quando ele faz essa última puxada, antes disso, que eu fiz aquela caixinha, eu falei, pessoal, agora a gente faz o mapeamento aqui dessa região, com o topo anterior, e voltando aqui, a gente pode fazer uma entrada. Pode ser uma entrada por risco, por trap da mínima, esperar uma micro quebra, né? Tá? E eu não me senti confiante, não me senti não, não senti no preço muita confiança para fazer. Vou para 2 minutos aqui agora. Eu não senti muita confiança no preço ali, na movimentação,
para fazer esse trade por trap, tá? Tanto que o 61 foi o trap, tá? Ou seja, o que que é o trap? É a armadilha, tá bom? É a armadilha desse fundo aqui, ó, tá? Vitor, sempre dá para pegar esse trade aqui? Tem que tomar cuidado, tá? Uma armadilha, pessoal, como eu sempre falo, a gente não tem total certeza, a gente tem que fazer o contexto, né? Ou seja, onde que tá o preço aí? Como estava em topo anterior, até daria para fazer a entrada aqui no 61. Porém, entretanto, o que que aconteceu? Como ele tinha essa janela de preço aqui, ó, que poderia ser fechada, eu chamo de gap de preço, né? Eu optei por não fazer o trap. Eu falei assim, eu vou esperar a quebra de estrutura. E aí, a quebra de estrutura aqui, ó. E aí, quando ele voltar, como eu mostrei para vocês ali no recorte, a gente vai fazer essa compra. Como que eu faço esse tipo de compra, tá? Ah, outro detalhe. Trap, você nem sempre você tem a garantia, a certeza que vai dar certo ali, tá? Tá bom? Pode falhar, normal, tá bom? Só que ele tem um risco muito baixo, então, risco em pontos muito baixo. Então, tem momentos que vai valer sim a entrada, tá bom? É que o que que acontece? Pensa comigo, esse trap aqui poderia falhar, o preço vir aqui, tá? E daí daqui a gente pega a operação, ou a caixinha verde aqui, ó. Daqui a gente pega a operação. Então, feito isso, eu optei por passar o trap e esperei o trade que eu chamo que é um trade de captura de liquidez, que é feito após uma quebra. Então, a quebra é a estrutura que valida a compra na região de falha. O Kendo 61 não falhou? O que que ele veio fazer aqui no 71, 72? Retestar essa região. Só que o ponto técnico para fazer essa compra por captura de liquidez é o que? É ter efetivado a quebra de estrutura. Para você que não sabe o que é uma quebra, é nada mais nada menos que a quebra de estrutura é uma quebra de sequência da sequência dos topos e fundos ascendentes ou descendentes de um movimento. Al Brooks não é. Charles Dow fala que a tendência continua até que um sinal contrário, né, venha a ser mostrado. Basicamente isso que ele fala. O trap pode ser um em uma região de contexto, mas ele é mais arriscado, concorda comigo? Se você olhar aqui, ó, poderia ter pensado em comprar um 39 aqui, ó. Não compramos na sala, deu stop. Poderia ter pensado aqui nesse potencial martelo aqui para comprar, teria dado stop ou no mínimo 1 para 1. Aqui teria dado certo. Mas uma estrutura para entrar numa operação que ela é mais confiável é uma quebra de estrutura, como foi feito aqui, ou seja, a quebra da sequência dos topos e fundos descendentes. Quando uma quebra é feita, você não tem garantia que o preço vai fazer esse movimento aqui, que é um movimento de captura de liquidez. Então, você que não sabe o que é uma captura de liquidez após uma quebra, é isso aqui, tá bom? Tem momentos que o preço, pessoal, pode fazer isso aqui, tá bom? Esse era meu único receio. Ele fazer a quebra de estrutura, fazer aqui uma micro quebra com troca de polaridade, uma troca de polaridade aqui após a quebra de estrutura, micro troca de polaridade, né, e seguir na alta e me deixando aqui esperando a captura de liquidez. Esse era meu único receio, tá? Porque nem sempre, pessoal, uma captura de liquidez, ela vem buscar no ponto mais barato, tá? Tem vezes que ela faz aqui um movimento mais curto e já continua subindo, se for uma estrutura para alto, continua descendo, se for uma estrutura para queda, tá? Então essa era a minha única preocupação, tá? Mas por que que eu esperei aqui e não adiantei, mesmo se tivesse dado algum outro gatilho, né? Primeiro que não deu, né, logicamente, né? Mas nesse tipo de condição eu vou esperar. Por quê? Aqui entra uma regra que eu aplico nos meus trades. Se ele tem um ponto de gap de preço anterior aqui, eu vou esperar o ponto mais barato. Se essa quebra aqui, ela já estiver aqui num ponto, fechando um gap de preço, ou numa região mais baseada para demanda, mais próxima a uma demanda anterior, o que, que eu opto por fazer? Eu já posso até antecipar o trade. Então eu não esperaria pegar a compra mais aqui embaixo. Eu esperaria o quê? Um corpo real aqui do pivô anterior, que é a minha referência, tá? Deu para entender? Vou explicar mais uma vez, tá? Então, assim, se essa quebra fosse aqui, opa, quebrou. Aliás, eu nem esperaria a quebra aqui, na verdade, tá? Nem esperaria a quebra aqui, ó. Se ele vem nesse ponto aqui ou nesse ponto aqui, ó, eu pegaria um candle 61 aqui, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque ele já tá no ponto de gap, fechando o gap de preço. Então, se o 61, se ele não faz a quebra aqui, eu não teria comprado aqui, entendeu?
Mas se ele faz o trap aqui, como ele já está numa região que eu esperava, e por ser uma região muito mais barata, em que há o desequilíbrio entre compradores e vendedores, muito mais pesando para um domínio de compradores aqui, eu já pego o trap. Não precisa eu esperar uma quebra de estrutura. Pegou a visão? Como ele tinha essa janela de preço aqui abaixo ainda, eu optei por fazer isso aqui. Eu falei, não, eu vou esperar e pegar o ponto mais barato da captura de liquidez. Pegou a visão? Então, isso eu faço geralmente aí sempre, tá? Então, daí, agora entra um detalhe. Pô, mas por que o 0,90, cara? 95, eu anotei o 0,90. Não, 0,90. Porque a mínima dele foi 85,71, né? Exatamente, a 128,085. Sempre quando ele faz uma quebra, eu vou avaliar alguns pontos. Quais são os pontos que eu avalio? Eu ensino na mentoria com bem mais bagagem aqui, bem mais tempo, né? Mas eu vou avaliar aqui a mínima do último pivô que falhou, o corpo real, pode ser pelo 2 pelo 5 minutos, tá bom? O último candle de oferta, tá bom? O corpo real dele, beleza? O candle que fez a mínima, tá? Do movimento, tá bom? Então esses pontos geralmente que eu avalio aí. Além disso, eu vou avaliar também o livro visual, as ordens mais expressivas e também mais um detalhe que é o que? A retração desse movimento aqui, tá? Beleza? Então é isso que eu olho, tá bom? Qual deles apontar mais detalhe técnico, eu vou pendurar a ordem. O 0,90 ali foi visando o quê? Um livro visual, tá? Se você puxar o replay depois aí e acompanhar o mercado, você vai ver que tinha ordens expressivas ali e optei por trabalhar no 0,90 com o stop aonde? Stop aqui na mínima. Pegou a visão? Por isso que eu não esperei que anda o gatilho. Por isso que eu já tomei a compra daquele modelo, tá? Pegou a visão? É isso, pessoal. Tá bom? Sempre vai dar certo isso aqui? Não. Mas é aquilo que eu sempre falo, né? 60%, 65% das vezes acaba dando muito certo. Claro, tem a questão do contexto também, que é válido analisar. E outro ponto importante também, mesmo que stop, pessoal, você vai ter o quê? Você vai ter o quê? Lembra da tabelinha? Até separei a tabelinha para compartilhar com vocês, ó. Olha aqui, ó. Então, o risco médio o risco retorno médio das operações do método L2, a gente está falando, aí vai depender muito do ciclo do mercado, tá? Mas em média chega a bater 4 para um, tá? 4 para um, para você ter ideia, se a gente estiver falando aqui em 100 pontos de risco, a gente está falando em 400 de retorno. Isso é a média, tá? Então, na média, você vai precisar o quê? De uma assertividade acima de 20% para ter lucro. A gente está tendo 60%. Faz um cálculo rápido. Se a cada 10 operações, faz o cálculo você aí, se a cada 10 operações você estopar 100 pontos, tá? A cada 10, perdão, deixa eu me corrigir aqui. Cada 10 operações, 20, vou fazer 60, né? 60% você acertar e 40% você errar, faz as contas. Se você erra com 100 pontos, em média, a gente está falando em menos 400 pontos. Se você acerta esse 4 para um aí, a gente está falando em quanto? 60 operações? Faz o cálculo aí. Eu tô sem calculadora aqui, sei lá onde tá a calculadora. Então, meu, a conta fecha muito, entendeu? Claro que tem ciclo que de repente ali uma semana você vai passar por uma assertividade de 50%, talvez chutando mais baixo ainda, um 40%, tá? Só que tem semana também que você vai passar voando a semana, 85% da assertividade, entendeu? A média vai ser essa, 60, 65, entendeu? A média, e já tá ótimo, entendeu? Essa assertividade. É isso que nós fazemos na sala. Quero ver se nos próximos dias eu divulgo aí os relatórios da sala, tá? Tudo aquilo que a gente tem feito na sala ao vivo, tá bom? E voltando aqui para os gráficos. E para não alongar muito esse conteúdo, e aí foi cadenciar o movimento e surfar a alta, tá bom? Rompeu os alvos de inflexão aqui, tá bom? Deixa eu apagar isso aqui também, colocar uns 5 minutos. E olha que coisa linda, ó. E aí, agora vai um detalhe aí que tem gente que perguntou também, por que que você não zerou no 7640?
Porque eu tenho uma regra comigo, que é o quê? Trade não se zera. Trade se gerencia, tá? Beleza? Trade se gerencia. E aí vem mais um detalhe. Tá, Vitor, mas gerenciar pelo quê? Tem o stop ATR, que eu ensino. Tem os topos e fundos ascendentes pelo 5. E tem também o barra barra, que geralmente ele é para o início da operação ali, tá bom? Quando a gente olha. Lembra da quebra de estrutura que foi aqui embaixo para entrar no trade? Ela serve também para você cadenciar o trade aí no movimento na alta. Aqui, pessoal, se alguém fez venda aqui nessa região, eu não vou falar que tá errado, tá bom? Beleza? Não vou falar que estava errado. Só que por que que mesmo ele tendo feito uma micro quebra eu não trouxe stop? Aqui tem um pivô, aqui tem um pivô, só que eles são pivôs mais curtos, tá? Beleza? Se você colocar a média móvel, inclusive vou dar uma dica para vocês aí. Os topos e fundos ascendentes ou descendentes pelos 5 minutos, que é a maneira que eu uso para cadenciar um trade, eu prefiro os fundos ou topos confirmados que eles tocam pelo menos na MM20 nos 5 minutos, tá? Se você vê esses aqui, eles não to... Até posso ir aqui rapidinho, mostrar aqui para você. Olha aqui. E aí você vai ver que aqui, ó, o que que é um fundo mais alto confirmado? É um fundo que tem a sua máxima rompida, ou seja, é um pivô. É um pivô dentro de um movimento, entendeu? Então ele voltou a romper máxima, que é o fundo mais alto, tá bom? Só que quando ele é raso aqui na média de 8, eu não puxo stop, eu opto por não puxar o stop, tá bom? E como eu acreditava de fato que ele ia bater nos vendidos nessa região, chamar vendido e depois explodir na máxima em forma de exaustão, eu falei isso, eu conversei com alguns alunos ainda. Vitor, tô no trade, né? O que que eu faço? Falei, cara, deixa explodir, porque para mim ainda ele vai um movimento de exaustão, ele vai limpar essa liquidez em cima. Aí você, voltando aqui para os topos e fundos, ó, aqui você vai falar assim, pô, Vitor, foi a 8, né? Teria te estopado, né? Então, exatamente. Pela 8, sim. Mas como eu falei para vocês, eu prefiro muito por isso aqui, ó, tá? Então, esse aqui tocou na média de 20. Esperei romper lá em cima. O que que aconteceu? Stop aqui. E aí você vai observar que depois aqui, ó, ele faz esse novo fundo mais alto. Aqui é na média de 8, ele é mais raso. Aí ele volta a buscar liquidez aqui, ó. Aqui poderia ter trazido stop. Tira daqui, põe aqui. E aí depois que ele rompe aqui novamente, tira o stop daqui e puxa aqui, né? Claro que teve uma altura ali, pessoal, que eu puxei o stop aqui, ó, no 49, depois no 67, depois dele romper essas máximas, que eu nem fui arrastando mais, tá? Só depois quando ele puxou aqui forte, ó, que daí eu puxei aqui no 97, entendeu? Que daí é lógico, se ele mete um movimento desse aqui e o teu stop tá aqui no fundo mais alto após ele ativar novo pivô, é óbvio que se ele voltar para perder aqui, ele só foi buscar liquidez e pode voltar bem forte, entendeu? Né? Não foi esse o caso, né? Tá bom? E por que que ele estopou aqui forte, puxou forte aqui, pessoal? Stop dos vendidos, tá? Então tinha muita liquidez, tá? Fundos nivelados e topos nivelados tem muita liquidez, tá? Tem muita liquidez, ó. Por isso que ele acelerou aqui, ó, e testou a máxima do dia 8, né? Outro detalhe que eu já tinha falado para vocês várias vezes, quem tá na sala ao vivo principalmente, é que para mim isso aqui era um gap de ilha, tá? O nosso mercado não tem muito aí gap de continuidade, tá? Então isso aqui é um gap de ilha e para mim tem espelhamento dessa mínima com essa máxima para cima para buscar um alvo de 61,8. É uma das expectativas aí de alvos para a próxima semana, tá, pessoal? Deu para entender aí a tomada de risco? Então, eu tô até montando uma aula, pessoal, aí. Na verdade, mudei um pouco a estratégia de uma aula secreta que eu vou fazer. Na verdade, eu ia fazer uma aula secreta e aí acabei fazendo no YouTube gratuito, né? E daí vai ter a parte 2 agora que eu acabei prometendo. E ela não vai ser no YouTube, tá? Ela vai ser em ambiente fechado. Inclusive, aqui na descrição do vídeo tem um grupo Comunidade Free. Lá eu compartilho alguns conteúdos exclusivos e essa aula secreta somente será com link para essa galera que está ali dentro do grupo. Vai ser pelo Zoom, tá? Essa aula. Então, assim, você tem que participar. Se você não participar, me desculpe, tá? Né? Então aproveitem, entre para esse grupo fechado, tá bom? É um grupo que eu quero, principalmente ano que vem, aí acredito que é um grupo que vai se perpetuar aí durante um bom tempo, tá? Eu quero voltar a trazer mais conteúdos exclusivos para essa galera que tá ali, entendeu? Então, pô, Vitor, não tenho condição financeira participar do projeto, da sala
Começa adquirindo os conhecimentos que estão ali, estão compartilhados ali, e na sequência, o que que você vai fazendo? É, Espero que você vá aprendendo e você vai extraindo alguma coisa do mercado. Você consegue extrair. Vamos ser sinceros, uma mensalidade na sala, que ano que vem, inclusive, vai subir, né? Porque eu quero dar um benefício diferenciado para quem passa pelo método L2. Mas se a gente está falando em 297 ao mês, divide isso por 20 centavos no índice para você ver, tá? Só faz essa conta aí. Então, se você pegar as análises, você se dedicar a pegar os conteúdos gratuitos, você vai começar a pegar boas movimentações, tá? Você só tem que controlar com o risco, tá bom? Com o risco ali, realmente, o stop, não perder além daquilo que você pode perder, tá? De resto, eu atesto que você vai começar a extrair resultado desse mercado, tá? Até porque já aconteceu isso com vários, que hoje são alunos, né? Tá bom? E pra gente fechar agora aqui, pessoal, eu prometi o dólar, tá? Tem alva aí pra amanhã, né? Vamos ver. Eu vou amanhã porque é domingo que eu tô gravando esse conteúdo aqui, tá? Amanhã é de domingo, tá? Então olha aí, ó. Esse é um alvo de espelhamento, tá bom? E tem o alvo aqui desse dessa pernada aqui também, ó. Mínima com esse topo anterior, tá? Esses seriam dois alvos aí, tá? Demais mapeamentos eu trago semana que vem com segunda-feira para vocês, tá? Outro detalhe também que eu tinha falado isso, durante os dias na semana era de fato esperar potencialmente um, dois, três aqui para compra, né? O semanal virando e ele virou e virou forte, virou bonito, né? Gráfico diário também, olha que coisa linda, ó. Tá bom? O que será que a gente vai fazer amanhã? Quer que eu adiante para você aqui? Eu não sei o que o mercado vai fazer, mas eu sei o que eu vou fazer, ó. Fechamento de gap com 61,8 e gap de alta, eu vendo para retestar essas máximas, tá? Foi no 7640, tiver validações, confirmações intra 2, intra 5, eu vendo também, tá bom? Então, para mim, eu vejo um ponto muito interessante, claro, e eu trago mais detalhes no pré-mercado de segunda, mas inicialmente eu vejo vendas nesses dois pontos aqui, tá? Se ele voltar a retestar essa máxima, não dá para negar aqui também uma quebra, né? Vem aqui, busca uma quebra, né? E entra aqui para a ponta compradora, né? Resumidamente é isso, tá bom? Muita atenção porque ele tem a pressão ainda de uma tendência de baixa no diário, mas em contrapartida ele tem uma potencial inflexão. Isso aqui pode ser a mesma coisa que aconteceu nos 60 minutos, né? Ele vem aqui, ó, rompe os fundos anteriores, gera aqui uma ilha de reversão e aí pode ser que venha puxar forte para quebrar a estrutura do gráfico diário. Na verdade, quebrou aqui, né, pessoal? Tá bom? Quando ele faz esse movimento de pivô no diário e rompe essa máxima, ele quebrou a estrutura. Captura de liquidez do gráfico diário mais barata de todas na mínima desse candle 222 seria isso aqui, ó. Beleza? Algumas expectativas aí, tá? Fechou? Dólar futuro rapidinho, dólar bem rapidinho aqui, pessoal, foi top também. Eu tinha expectativa de 60 pontos no dólar, ele pagou só 30, né? Pagou 30 pontos aí, ó. E a minha expectativa era essa. Níveis de retração aqui, regiões de preço também pelos gráficos intermediários, olha aqui o 7640. Então, uma expectativa muito boa para vender, por isso que eu trabalhei muito na venda, eu já queria ter vendido na abertura e ele não foi buscar essa região de liquidez. Lembrando que na quinta a gente vendeu nessa região também, tá? Descendo para o gráfico de 60 minutos, olha aqui a região que ele estava, topo de uma potencial lateralidade, ó, máximas anteriores, ó, tá? Então muita liquidez aqui para poder trabalhar. Na quinta-feira a gente já tinha trabalhado na venda aí, que era a máxima do dia 14, né? Deu 6 pontos, deu 20 de gain, depois deu mais 15 de gain numa nova venda aqui, tá? Deu uns. Assista o recap de quinta-feira, que acho que deu 4 trades aí no Dolinha, tá? Deu bastante operação. Recap completo também. Só pesquisar aqui o recap, acho que é dia 20, né? Se não me engano. Dia 21, perdão, quinta-feira. Tá, e aí a gente vem pro mercado, o que que acontece? Antes do mercado abrir, eu falei, eu vou vender nessa região. E ele não precisa nem romper máximo, tá? Se ele voltar a testar dentro da caixinha vermelha aqui, eu já posso vender. Olha que o mercado abriu, abençoado o dólar, exatamente o quê? Abaixo da caixinha. Perdi o movimento, né? Aí fiquei olhando, 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 falei, pessoal, já era, filho. Se ele descer aí, vai descer sem mim, né? Infelizmente, né? Eu entro numa quebra de estrutura do Intra 2 aqui com captura de liquidez, né? E eu não vendo VWAP, falei isso na sala, eu não vendo trade de VWAP, tá? 10 pontos de risco, chegou a pagar 5, teria me lascado aqui, né? Tá louco? 10 pontos de risco no dólar? Coisa de doido, cara. Tá? Então, uma pena que ele não quebrou a estrutura, foi líquido lá em cima. É...
Vendemos como? Ó, topo da barra aqui, ó, negativo, ó, que mostrou pressão, é. Eu falo isso pra vocês, pessoal. As barras que ele faz aqui no meio dos movimentos, eu não me importo tanto, não me interessa tanto, entendeu? Mas aqui, quando ele veio retestar uma região que foi captura de liquidez e falha do topo anterior, o que que acontece? Meu, ali sim eu vou começar a olhar os candles, aqui, ó, dentro da região que eu mapeei, entendeu? Tá vendo que foi a mesma base que o índice futuro? Só que aqui foi para venda, ó. Aqui não tem um movimento que ele acionou um pivô? O que que ele faz quando ele rompe essa mínima aqui, ó? Quebrou a estrutura. Ô, Vitor, mas a região vermelha foi antes do mercado abrir. Sim, por quê? Porque aqui teve uma micro quebra também, ó. Tá? Micro quebra não, né? Foi pelo intra 5, ó. Então o que que eu tô mapeando? Esse topo com essa máxima e essa máxima aqui também, ó. Foi assim que eu mapeei toda a região vermelha. Eu falei aqui dentro eu vendo. Então quando ele chega na região, eu começo a olhar para os candles, né? E aí qual que é a informação que a gente vê nas entrelinhas do preço? Que a barra 25 ela teve pressão vendedora, olha aqui, ó. Eu marco ela, ó. Olha que linda a barra. E aí eu marco o último corpo real da barra positiva, porque já é uma região de captura de liquidez, e olho para a barra negativa, ou seja, uma análise discricionária no micro. Feito isso, o que que eu falo? O que que eu penso, né? Eu não vou colocar nem na mínima, nem na máxima. Vou olhar também um ponto no livro visual intermediário. E por isso que a gente pendurou aqui no 5836, se eu não me engano. É, 5836. Exatamente, ó, bem no topo da barra negativa. Ou seja, por quê? Porque se eu analisei no macro, ele está no topo dos 60 minutos. No diário, ele está no 7640. E está no topo de vários dias anteriores aqui. E aí no cenário intermediário e no intradiário do que apresentou no dia anterior, nos 5 minutos, teve quebra de estrutura e falha de topo, eu vou agora para o tempo gráfico aqui, ó, para as barras, né, de forma mais discricionária e vou olhar o quê? Pô, a barra negativa foi aqui, ó. Ele puxa uma barra positiva forte que é abortada pela pressão da venda. Onde que foi o início da pressão da venda? Bem aqui, ó. Onde que foi a nossa venda? Aqui. Ou seja, ele só foi retestar a região de vendedores, que já foi validada pela barra 25, e aí a gente pendurou a nossa venda ali sem esperar aqui do gatilho, entendeu? A gente não vendeu abaixo do 36, já vendeu anteriormente. E aí o que que ele fez? Jogou o preço mais de 30 pontos para baixo. Deu para entender mais ou menos? Então, assim, quando ele está no meio do movimento, pessoal, não me importa, entendeu? Ah, barra 20, o pavio aqui com o topo, ó, o candle 15, o candle 20 aqui, não me importa isso daí. Agora, quando ele chegou na região de liquidez, a região de interesse, que eu tenho um método que eu ensino dentro da mentoria para você poder qualificar e validar essas regiões, ali sim eu vou olhar, pô, aqui o topinho da barra, aqui o pavio da barra maior, aqui teve o topo da barra positiva, e daí aqui tem uma ordem expressiva no livro visual. Pô, vou vender aqui embaixo, ó, conflui com essa análise discricionária aqui e o topo na máxima do dia anterior. Entendeu? É assim que funciona. Então eu saí lá da. Lembra a visão. Sabe a visão da floresta? Então é mais ou menos isso aqui, ó. Tô olhando lá o gráfico de longe lá, ó. Eu não sei o que que é cada candle aqui. Pô, aqui é um 7640 e tal. Aí eu começo a aproximar. Pô, aqui já teve falha, aqui foi o topo do dia tal. Aí aqui eu aproximo mais uma, ó, aqui já teve uma falha de topo. Ó, aqui teve uma falha de topo que a gente vendeu no dia anterior e teve mais um pivô que falhou e voltou para baixo e quebrou a estrutura. Então, se ele retestar essa região aqui, é um reteste que eu vou visar o quê? Que na verdade que eu vou visar não, né? Que ele apresenta de fato que é uma captura de liquidez. Aí ele foi lá e o quê? Capturou a liquidez, ó. Olha que coisa linda. Pegou a visão? E outro, mais um detalhe, eu não precisaria esperar para fazer a venda. Eu já deveria ter vendido aqui já, com a ordem pendurada, tá? Porque aqui já era região qualificada, tá bom? Inclusive eu falei na sala. Eu falei, vamos deixar uma venda aqui, era o 35, 36, acho que também, se eu não me engano, tá? E aí, como ele veio forte o movimento, eu fiquei meio assim, cara, só falta romper pra cima. Pra você ver como que é, né? O emocional, né? Viés emocional, né? Atrapalhando o viés técnico, né? A técnica tava exatamente certeira. Mas o dólar foi tão bom conosco que ele retestou a região de captura de liquidez. Nesse caso aqui, pra você ter ideia, tem aluno que já tinha vendido aqui, não tirou a ordem que eu comentei. Vendeu, fez parcial, pegou 10 pontos aqui, voltou aqui em cima, vendeu de novo e vendeu mais, entendeu? Pegou a visão? É isso, tá bom?
pena só da expectativa aqui, que a minha expectativa era pelo menos o preço descer um pouco mais, tá? Ok? A gente vendeu aqui, minha expectativa era que ele descesse mais aqui. Tá pagando 60 pontos, tá? Que foi o que eu falei já num dia anterior. Pessoal, gostaram do conteúdo? Espero que tenham gostado. Tá bom? Então é isso aí, tá? Qualquer dúvida, qualquer nova pergunta, vocês podem comentar aqui abaixo, tá bom? Toda dúvida que você tiver. E fique atento, tá bom? Já chama a Letícia, entra pra fila aí, pra você não perder esse desconto absurdo, tá bom? Da Black Week aí, tá bom? Porque passou dia 30, pessoal. Novembro, já era, esquece. Aí você vai pagar ano que vem o quê? Só o método L2, 1997 e mais 2.997 a sala por um ano. Agora está levando 2.997. É isso mesmo, 299 no caso do plano do método L2 mais sala ao vivo. Mas tem 3 meses, 6 meses de sala, é, tem 6 meses mais método L2, então tem vários planos lá que você pode chamar ela e ela já poder ter antecipar esses valores para você ficar preparado aí para não perder essa oferta, tá bom? Então é isso, obrigado a todos, bons estudos e nos vemos amanhã aí para mais um dia abençoado, mais uma semana abençoada, pessoal. Um abraço a todos, fui!